Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Novak Djokovic, que confirma sua participação no Masters 1000 de Xangai, que começa no meio da semana que vem. Ele, por ser cabeça de chave, só começa a jogar na segunda rodada. Então, sexta ou sábado deve ser quando a gente vê o Djokovic estreando, né? Mas é uma notícia interessante, né? Porque muita gente estava se perguntando se o Djokovic ia jogar algum torneio até o fim do ano. Ele tá agendado para jogar aquele Sim Kings Slam, né, que é o torneio da Arábia Saudita, que eles pagam uma fortuna para tenistas tops ir lá jogar, né? E vai lembrar que o Draper tá nesse Six Kings Reis, né? Slam. E assim, ele machucou e tiveram que chamar o Tsitsipas no estágio atual da carreira dele, né? Tipo, complicou, né? Mas fato é que assim, o Djokovic tá lá nessa exibição, mas ele escolheu jogar também aí em Xangai. Eu acredito que ele deve aí se testar. Ele que ano passado foi jogar Xangai e chegou até a final, jogando um belíssimo tênis. Inclusive, a campanha dele até a decisão, acho que ele só tinha perdido 7 nas quartas pro Menzik. E teve um jogo contra o Fritz que foi um absurdo na semifinal, porque o Fritz não jogou mal, mas ainda assim o Djokovic estava fazendo o que queria com a bola. E aí chegou na decisão, o Jannik Sinner acabou vencendo ele, mas não foi um jogo fácil não, inclusive o primeiro set no tie break, né, mas ficava nítido ali que já tava meio complicado, né, acompanhar fisicamente a intensidade de um Sinner, né, e esse ano não tá mais fácil, mas o cara quer se testar, né, o cara quer tentar jogar aí em alto nível, e eu fico curioso, será que ele vai jogar Paris? Será que ele vai jogar o ATP Finals, né? Não dá para duvidar aí que o Djokovic tente se testar mais uma vez nesses torneios. Até porque, assim, né, ele tá querendo, obviamente, jogar em alto nível e também ver o que é capaz de fazer essa altura da carreira, né? E bons desempenhos nesses torneios acabam o motivando a continuar tentando, né? Eu não acho que jogar ano passado em Xangai, ir até a final desmotiva ele. Pelo contrário, ele mostra, eu não tô tão longe desses objetivos, né? E ele foi às semifinais nos 4 Grand Slams esse ano. Então, assim, ele não tá jogando mal. É impossível você falar um cara que vai à semifinal de 4 Grand Slams, 3 superfícies diferentes e jogou bem em todas elas. Aí vai falar, não, esse cara não tem como mais, né? E tá ainda. Ele é o 3 do mundo na temporada, né? O Djokovic, inclusive, fez mais pontos nessa temporada do que no ano passado, né? Então, é meio óbvio que ele vai para Turim pelos pontos, né? Mas não dá para saber se ele vai escolher jogar o ATP Finals, né? Porque, em um certo sentido, né, de assim, é lógico que corpo e físico para isso, teoricamente, ele tem. São dois. Tem um dia de descanso entre os jogos, né? A questão é o querer do Djokovic, né? E eu tô curioso para ver qual é a escolha que ele vai tomar, né? Mas fato é que deve ser, obviamente, frustrante chegar às semifinais de 4 Grand Slams e uma delas ter que abandonar por problema físico, como aconteceu lá para o Zverev, que para mim foi a melhor chance dele à final e para mim, se estivesse saudável, ele iria. E assim, nos outros 3, enfrentando esses 2 alienígenas da nova geração e não conseguiu acompanhar o ritmo que eles impuseram, né? Mas vamos ver, né? O Djokovic segue acreditando, quem sou eu para desacreditar o nome como ele. Mas legal que ele joga em Xangai, legal que a gente ainda possa aproveitar o alto nível de tênis dele ainda, porque assim, porque a gente pode até falar que ele não é mais o mesmo de antes, né? Mas não dá para não exaltar a inteligência, não dá para não exaltar as grandes atuações desse ano. O Djokovic tendo continuado a tentar esse ano, nos protagonizou atuações como a vitória dele contra o Zverev lá em Roland Garros, que foi um espetáculo de se ver, a vitória dele contra o Alcaraz lá no Australian Open, a vitória contra o Fritz nesse Open foi espetáculo também. Eu acho assim, tem vitórias até nos Masters 1000 que foram incríveis de se ver esse ano. A vitória contra o Musetti lá em Miami foi uma atuação tão absurda de incrível. E não tem como não falar da vitória dele em Viena, né? Porque assim, a final foi contra o Urkats e o que ele teve que se superar para vencer o Urkats naquele jogo foi um negócio surreal, porque o Urkats jogou um nível de tênis tão surreal e o Djokovic deu um jeito de ganhar. E ele só ganhou aquele jogo porque ele é o Djokovic. Então, assim, tem histórias para contar do Djokovic esse ano. Podem não ser as mais gloriosas de uma carreira lendária, mas assim, é legal que o cara continue ainda protagonizando capítulos interessantes na história do tênis. E a verdade é, ainda é legal ver o Djokovic jogando tênis. Pode não ser o nível do auge, mas ainda é legal. Ainda há inteligência de sobra, ainda há um talento surreal para direcionar golpes, para jogar o jogo de rede como poucos são capazes de fazer, uma mão absurda, a inteligência para sacar, tudo isso ainda tá lá. Agora
é ver se o Djokovic vai conseguir aí em Xangai, se vai conseguir, caso jogue em Paris, caso jogue também lá o ATP Finals, né? Se jogar em um nível autossuficiente ainda para mostrar que pode ganhar grandes títulos, e aí eu coloco nos grandes títulos também Masters 1000 e ATP Finals, que isso também conta em nível de grandeza. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.